Saudações a todos. Vamos gravar mais uma aula. Nesta feita vamos trabalhar com Física 2, né? Este exercício foi proposto num dos manuais de Física 2 na Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Agostinho Neto no ano de 2020 pelo mestre professor Emanuel Mango. Processos cíclicos. Diz assim o exercício: um motor a combustão interna realiza o seguinte ciclo: ignição, aquecimento isocórico a P2 igual a 3P1, expansão adiabática ao volume V3 igual a 4V1, admissão, arrefecimento isocórico a uma pressão P4, compreensão adiabática ao estado inicial. Suponha que a mistura de admissão gasolina-ar é um gás ideal com índice adiabático igual a 1,3. Apresente o gráfico do ciclo no diagrama PV e calcule o rendimento do motor. Então, exercício sobre processos cíclicos, segundo a lei da termodinâmica. Então, vamos lá ver os dados. No estado 1 a 2, temos aquecimento isocórico a P2, né? Aquecimento isocórico, já sabemos que é aquele aquecimento em que o volume é constante. Nesse caso, a pressão aumenta, né? Sai do estado 1 até ao estado 2, que nesse caso é 3 vezes maior ao estado 1. Nesse caso, a pressão no estado 2 é 3 vezes maior que a pressão no estado 1. Depois sofre uma expansão adiabática, a V3, onde a quantidade de calor é zero. Okay? Quantidade de calor é zero. Vamos só, aqui tem que ser ΔQ, que tem que ser ΔQ, indicando que a transformação é adiabática, a quantidade de calor é zero. Nesse caso, quando ele sofre essa expansão, o volume no estado 3 é maior que o volume no estado 2 e no estado 1, que são iguais. Nesse caso, o volume no estado 2 e o estado 1 são iguais, porque no primeiro processo, no processo de 1 a 2, o volume é constante, então o volume é igual a volume 2, como está no gráfico, e o volume no estado 3, depois da expansão, aumentou 4 vezes em relação ao volume no estado 2. E depois temos no terceiro caso, de 3 a 4, nesse caso, quando ele faz a compressão quando ele faz o arrefecimento isocórico a P4, nesse caso, arrefecimento isocórico volume constante, volume 3 será igual a volume 4, ele reduz a pressão da pressão 3 para a pressão 4, que é a pressão menor em relação a todas as outras pressões. E no último estado, ele sai de 4 a 1, sofrendo uma compressão adiabática, né, o gás comprimido, até a pressão inicial. Nesse caso, quando a compressão adiabática, aqui novamente temos que ter ΔQ igual a 0, ok? E ele fecha o ciclo fechado, né? Para que nós possamos calcular o rendimento térmico do ciclo, é necessário que o ciclo esteja fechado, ok? Então, precisamos do gráfico no diagrama PV e o rendimento térmico. Conforme podemos ver no nosso diagrama PV, que é o diagrama da pressão e volume, né? Mostrando como é que eles variam um em função do outro. Temos aí no estado 1 até o estado 2, volume mantém constante, a pressão aumenta, ok? Depois temos no estado 2, o volume aumenta, a pressão diminui, ok? Depois no estado 3, o volume mantém constante, a pressão diminui novamente, e no estado 4 a 1 temos a pressão a aumentar em relação à pressão no penúltimo estado ou no último estado antes desse processo. Então ele fecha até a pressão, temos aí o ciclo fechado. Esse trabalho realizado é positivo, ok? Então temos a presença de um ciclo direto. O ciclo direto é aquele em que o trabalho realizado ou é aquele que realiza trabalho positivo. Então temos aqui o nosso gráfico ilustrado, ok? Vamos calcular o rendimento térmico do ciclo. O rendimento térmico do ciclo pode ser definido de duas formas. Podemos ter rendimento do tipo direto ou rendimento do tipo do ciclo inverso. Quando é que é ciclo direto? Quando é que é ciclo inverso? Ciclo direto é quando o trabalho realizado é positivo. Ciclo inverso é quando o trabalho realizado é negativo. Em palavras miúdas, para nós todos compreender, ciclo direto, o gráfico realiza um movimento como se fosse horário, né? E o inverso, o gráfico realiza um movimento como se fosse anti-horário. Nesse caso, se nós olharmos no nosso gráfico, o nosso estado 1 é aqui. Então ele sobe, vamos ver que ele está fazendo sentido. Conforme estamos a girar o nosso marcador, está fazendo sentido, está girando nesse sentido. Então, conforme ele está girando nesse sentido, nós temos aqui a presença do ciclo direto. Vê que ele sai de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, está nesse sentido, né? Sentido horário. Então, o ciclo é direto. O inverso seria o oposto, seria no sentido anti-horário. Como é que é definido matematicamente o rendimento do ciclo direto? Do ciclo direto, o rendimento é igual a 1 menos o módulo da quantidade de calor 2 a dividir pela quantidade de calor 1. Neste ciclo direto, a quantidade de calor 2 deve ser negativa e a quantidade de calor 1 deve ser positiva. Esta aqui é a quantidade de calor
cedida da fonte fria. E essa aqui é a quantidade de calor absorvida da fonte quente. Em outras palavras, estamos a falar, essa quantidade de calor que é negativa vai ser simplesmente a quantidade de calor das compreensões ou arrefecimento. E essa quantidade de calor vai ser a quantidade de calor das expansões ou aquecimento. Então é importante saber isso. Se fosse ciclo inverso, é mesmo só o oposto, ok? O Q1 será a quantidade de calor cedida da fonte quente e o outro será absorvida da fonte fria. Então, no nosso caso específico, essas são as considerações que devemos fazer. Q2 é a quantidade de calor cedida da fonte fria e Q1 é absorvida da fonte quente. Quer dizer que este Q2 vai ser sempre, no nosso gráfico, vai ser sempre aquele estado em que ele faz ou a compreensão ou arrefecimento. O Q1 no nosso gráfico vai ser sempre aquele em que faz uma expansão ou um aquecimento. Muito simples. Então, baseando-se nessas análises, nós conseguimos notar que a nossa quantidade de calor 2, onde é que temos aquecimento e arrefecimento? Compreensão e arrefecimento. Temos uma compreensão no estado 2, no estado 3 a 4 é compreensão e no estado 4 a 1, né? Então, vai ser a nossa quantidade de calor, vai ser a quantidade de calor de 3 a 4 mais quantidade de calor de 4 a 1. Agora, a quantidade de calor 1 será igual à quantidade de calor dos aquecimentos ou expansão. Vai ser a quantidade de calor de 1 a 2 mais quantidade de calor de 2 a 3. Se nós olharmos no nosso gráfico, falamos que a quantidade de calor de 2 a 3 é uma quantidade... nesse estado de 2 a 3, o gás sofre uma expansão adiabática. A expansão adiabática é aquela expansão que ocorre sem intercâmbio de calor com o meio circundante. Nesse caso, estamos a falar que a quantidade de calor nesse estado, no processo adiabático, é zero. Então, onde temos a quantidade de calor de 2 a 3, como é processo adiabático, vai ser zero. Aqui também de 4 a 1, também processo adiabático, também vai ser zero. Não importando se é compreensão ou expansão, desde que é um processo adiabático, a quantidade de calor é igual a zero. Então, nós estamos a assumir que a nossa quantidade de calor 2, será simplesmente a quantidade de calor de 3 a 4, ok? Será simplesmente a quantidade de calor de 3 a 4. E de 3 a 4, que é um processo? É isocórico, então vai ser N, capacidade calorífica a volume constante, e a variação da temperatura. Isso será igual a N, que é o número de mol, I sobre 2R, que é a definição da capacidade calorífica a volume constante, e o grau de liberdade vai variando para cada gás. Para um gás diatômico é 5, para um gás monoatômico I é igual a 3, para um gás poliatômico em condições de temperatura elevada I é 7 e em condições de temperatura moderada I é 6. Então aqui a variação de temperatura vai ser quem? Vai ser a temperatura no estado final. Qual é o estado final? É estado de 3 a 4. Sim, vai ser temperatura 4 menos temperatura 1. Ok? Essa é a quantidade de calor 2. Então, já sabemos, a partir da equação do estado dos gases perfeito, que PV é igual a N vezes RT. Então, se nós ver, aqui temos N, temos R, temos T4. Né? Temos NR, T1. Então, NRT4 pode ser pressão 4, volume 4, conforme está aqui. PV igual a NRT. Então, estamos a falar que a quantidade de calor 2 será igual a I sobre 2, que multiplica P4, V4 menos P1. Desculpa, aqui é 3. Aqui é 3. Temperatura inicial, ele sai de 3 a 4, né, conforme o nosso gráfico. Então aqui fica P3, V3. Ok? Fica assim. Isso será igual, se nós formos no nosso gráfico está nos falar que o V3 é igual a V4. Ok? O P3 e o P4 são diferentes, mas o V3 é igual a V4. Então, podemos falar, vamos considerar aqui, V3
V3 igual a V4 e o V3 é igual a 4V1. Por outro lado, P2 é igual a 3 vezes o P1 e o V1 é igual a V2. Essas são anotações que já temos no gráfico. Não inventamos, tudo está aqui no gráfico. P2 é igual a 3P1, V3 igual a 4V1 e o V3 igual a V4, V1 igual a V2. Então, temos aí essas todas as anotações. Então, trabalhando aqui, isso pode ser I sobre 2. V4 é igual a V3, pode ficar fora, podemos pôr V3, né? Manter um único, que são iguais. Aqui fica P4 menos P3. Ok? Então, quem é V4? V4 é igual... Ou quem é V3? V3 é 4V1. Então, vamos ter quantidade de calor 2 será igual a I sobre 2 vezes 4 vezes V1, que multiplica P4 menos P3. Não temos P4 nem P3, mas podemos ir buscar. No processo de 2 a 3, o que é uma transformação adiabática. Como é uma transformação adiabática, vamos usar a equação da transformação adiabática, pressão em função do volume, é isso. Ok? Esse é o índice adiabático, gama, né? Outros usam kappa e depende muito, você que vai fazer a tua definição do índice adiabático. Então temos isso. Quem é P2? Né? Quem é P2? Nós queremos calcular P3, mas não sabemos quem é P2. Podemos fazer simples. Podemos fazer o P2, que nesse caso é igual a 3P1, conforme está aí. Vamos ter 3P1 a dividir por V2 sobre V3. Tudo isso elevado a gama é igual a P3. Ok? O objetivo é calcular V3. P3, desculpa. Quem é V2? V2 é igual a V1. E quem é V3? V3 é igual a 4V1. Então estamos a falar que isso é igual a 3P1 que multiplica V1 sobre 4V1. Tudo isso aqui é elevado a gama. Então V1 com V1 aqui simplifica. Logo estamos a falar que o P3 é igual a 3 vezes P1 vezes 3 vezes P1, é isso? Sim. Vezes 4, podemos fazer elevado a menos gama, é certo? Porque aqui seria 1/4, se nós inverter aí fica elevado a menos gama. Então temos aí o nosso P3. Por outro lado, para não buscar o P4, vamos buscar no processo de 4 a 1. No processo de 4 a 1 também transformação adiabática. Seguindo a mesma ideia, vamos ter P4, V4 elevado a gama é igual a P1, V1 elevado a gama. Queremos P4, implica que vamos ter P4 igual a P1 que multiplica V1 sobre V4. V4 é V3 e V3 é igual a 4V1. Então fica 4V1 elevado a gama. Então V1... Não. Aqui tem mistake. Tem erro aqui. Tem algum erro aqui. Vamos lá no nosso gráfico para verificar. De 2 a 3, tá bom. De 4 a 1, tá bom. Então vamos lá ver aqui. Aqui estamos a cometer, porque já tá dando conta que o nosso P4 está nos dando igual a P3. Não está nos dando. Tá certo. Então isso aqui simplifica. Aqui será igual a P1 que multiplica 4 elevado a menos gama. Ok? Nosso P4 é esse, o P3 é 3 vezes essa expressão. Quer dizer que estamos a falar que o P3, se você dá conta, estamos a falar que o P3, considerando o P3, é igual a 4 vezes, é igual a 3 vezes o P4, é igual a 3 vezes o P4V. Isso é 3 vezes essa expressão. Essa expressão é o que nos deu no P4. Então, a diferença deles é só com 3. Então, estamos a falar que o P3 é igual a 3 vezes o P4. Logo, a nossa quantidade de calor 2 fica I sobre 2, 4 vezes V1, que multiplica P4 menos 3
P4. É só no lugar do P3 meter 3P4. Isso vai nos dar quanto? Vai nos dar menos I sobre 2. Esse 4 já pode simplificar aqui com 2, né? 4 simplifica aqui com 2, fica menos 2I V1 que multiplica 2P4. 2P4. Não é assim, porque aqui vai nos dar menos 2. Vai nos dar menos 2. Aí já esse negativo que eu te meter aqui está aqui o menos. Esse aqui simplifica, vai dar 2. Com esse total aqui vai nos dar menos 4 I vezes P4 vezes V1. Quem é V por P4? Então, quantidade de calor 2 será igual a menos 4 I. Quem é P4? P4 é P1 vezes 4 elevado a menos gama vezes V1. Ok? Então temos essa expressão. Aqui nota que temos 4, 4. Podemos trabalhar isso e fazer que isso é 4 elevado a 1 menos gama. Ok? 4 elevado a 1 menos gama, negativo aqui. Ou podemos manter assim. Fica só assim para não dar muito trabalho. Então essa é a nossa quantidade de calor 2. Vamos só analisar para ver se não cometemos nenhum erro aqui. Né? Colocamos aqui, esse fica 2V1. Simplifica aqui, fica 2V1. Aqui fica 2 também, vai dar 4. Esse 4 veio da onde? Esse 4 é o que está aqui, com esse P4, esse aqui. 4 elevado a menos 9. Tá bom. Então, a nossa quantidade de calor 1, é simplesmente a quantidade de calor de 1 a 2. Então, de 1 a 2 também é processo isocórico. Então, vamos ter a nossa quantidade de calor 1 vai ser igual a I sobre, vai ser a N CMV delta T, isso é igual a N I sobre 2R, temperatura 2 menos temperatura 1, isso é igual a I sobre 2 P2 V2 menos P1 V1. Já falamos que V2 é igual a V1 e P2 não é igual a P1, mas é igual a 3P1, ok? Então vamos ter I sobre 2 V2 ou simplesmente V1, porque são iguais. Aqui fica 3 P1 menos P1. É simples, onde tem P2 estamos a colocar 3P1. Então fica assim. Isso vai nos dar I sobre 2, que multiplica 2, ok, aqui vai dar 2 P1 V1. Simplificamos aqui, isso vai nos dar aí P1 V1. Logo, o nosso rendimento, que é 1 menos módulo de Q2. Quem é Q2? Q2 é menos 4 e P1 V1, que vai nos dar menos 4 e P1 V1 vezes 4 elevado a menos gama. Ok? Isso é o Q2. É dividir por I P1 V1. Esse P1 V1 simplifica aqui. Esse I com I simplifica aqui. Ok? Então, a nossa quantidade de calor. Como é que fica? Isso fica 1 menos. Quantidade de calor no rendimento fica 1 menos menos 4 elevado a 1 menos gama, né? É aquilo que queríamos fazer aquela hora. Fica simplesmente assim. Então, fazendo esse cálculo, que rendimento fica 1 menos módulo de menos 4. Na verdade, depois vai dar positivo, né? Isso podemos já tirar do módulo. Se tirarmos já do módulo, se é positivo, fica 4 elevado a 1 menos 1,3. Então, isso vai nos dar 0,34. Em percentagem, isso vai nos dar 34%. Então, este aqui é o rendimento do ciclo. Nota que o rendimento nunca pode ser maior
ou igual a 1, não é assim? Nunca pode, não pode ser maior ou igual a 1 porque a máquina nunca tem 100% de funcionamento, de aproveitamento, há sempre alguma energia que se perde, etc, etc. Então, o rendimento nunca pode ser igual ou superior a 1. Por isso é que nosso exercício tem que nos dar sempre, do rendimento tem que dar sempre valor abaixo de 1. Então, até aqui está resolvido o nosso problema. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa no comentário, se inscreve e partilha o nosso canal. Até a próxima.